Grande homem de Deus, maravilha. Agora pegou, ó. Agora pegou. Na primeira que fizemos junto, deu um delay total, né? É verdade. Lembra? Mas é isso aí, Hoje tá entrando nesse meio, né? Entrando nessa realidade aí. faz parte passar por alguns percalços, né, Jesus? É natural, né? O Isso aí. crescimento. É isso mesmo. Massa, Mas, pastorzão. Que bom. Que muito bom, bom meu tê-lo irmão. aqui conosco. Eu que agradeço aí, é muito bom estar com vocês, né? Eu tenho estado com vocês, assim, como ouvindo, e estar aqui, assim, falando também é sempre uma alegria muito grande para mim. Estar com vocês é muito bom, muito bom. E, sobretudo nesse Maravilha. propósito, né? Esse propósito que nós temos aqui, o propósito de trazermos, sim, assim, não é uma cobrança, mas uma reflexão, né? A gente precisa agir diferente na sociedade. Então, qual o nosso papel? Então, esse despertar do homem cristão, às vezes a gente vê tanta distorção nesse sentido, como pessoas dizendo assim, não, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ser intercessor, né? Isso aí é coisa para as mulheres, né? As mulheres, É, qualquer outra e coisa. Não, a gente tem que, né? E assim, esse ministério ele cuida justamente nesse sentido, trazendo essa consciência, né? Essa consciência de um posicionamento é fundamental. Assim, eu louvo a Deus pela vida desses homens que se levantaram na igreja com esse propósito de motivar, de estar incentivando amém, homens nessa caminhada também, né? amém. Muito E bom. assim, eu sou suspeito porque estou ali coladinho do seu lado aprendendo, né, como seu discípulo ali. Enfim, mas assim, é com um coração muito alegre, né, que eu acredito também que é parte do todo do nosso ministério, né, que é o Ministério de Telejo, assim, em gratidão ao Senhor, né, a ti por estar fazendo exatamente assim, abraçar esse projeto e tem estado sempre conosco, acompanhando, orando, participou da nossa primeira live aqui também, né? Quem estreou a live foi você que estreou, a primeira, inclusive. Então, assim, tem sido de grande valia para a gente e de uma importância muito grande. Isso é muito, 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 muito satisfatório aqui. Eu creio poder estar falando em nome de todo o grupo que faz parte do Ministério, e é uma bênção. Tem sido muito bom e cremos que é só o início dessa grande jornada, né, que estamos vivendo aqui na Terra. Amém, pastorzão? Que bom, Silvio, que bom. É uma alegria para mim muito Massa. grande. Sobretudo nesse tema aí que a gente vai falar hoje aí, eu sou muito, Isso. fico muito feliz com essa abordagem. Massa. Me permita então orar pela sua vida nesse instante, Oba! viu? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, Deus, de estarmos aqui transmitindo ao vivo a Tua palavra, que em nome de Jesus continua usando o Teu servo, traz a ele ao Teu coração, traz ao coração dele, a sua mente, o discernimento necessário para ser esse instrumento, Deus, para as nossas vidas, porque o Senhor nos o escolheu para ser o nosso pastor aqui na terra, Deus. É isso que quero te pedir e agradecer. Usa o teu servo nessa noite, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastorzão, a nossa live hoje, o senhor já sabe, né? É saúde espiritual. E disso aí eu sei que o senhor manja muito bem. Então, fica à vontade aí para abordar, em aspectos gerais, né? Sobre exatamente esse tema. Talvez tenha alguém aqui que tenha sido convidado, né? Como o senhor bem falou aí, talvez não seja, né? Não seja de dentro do corpo ali da igreja, acompanha, mas não tão de perto, né? E às vezes se torna um tabu, né? Então, fala um pouco aí para a gente o que é saúde espiritual, né? Principalmente Olha, para nós homens. olha, Silvio, assim, primeiro eu queria só destacar a minha alegria com essa abordagem que vocês vêm dando aqui na questão da integralidade da pessoa, né? Quando saúde, né? Saúde é uma questão integral, ninguém pode ser saudável apenas em uma área, mas saúde é algo que tem diversos elementos, diversos componentes, então é fundamental a gente ter uma saúde emocional,
a saúde mental, né? A gente falou aqui, já também teve a oportunidade de poder falar sobre a saúde física, né? Então, ser saudável é uma necessidade de todos nós, né? E o fato de nós entendermos, né? Ou seja, porque aquele negócio independe até da crença. Tem pessoas que podem até não crer no lado espiritual, mas isso não significa que pela pessoa não crer, ela não seja dotada de um espírito, né? Então, isso é um ponto de partida também. E o fato de nós sermos, né, como o Criador nos fez, como Deus nos criou, como sendo corpo, alma, espírito, e essas coisas não estão dissociadas, né? Eu lembro até com muita saudade, né, a brincadeira que o Bispo Robson ele fazia muito. Ele chegava assim, quando ele falava sobre essa questão, ele dizia que, algo mais ou menos assim, eu não vou saber bem as palavras, mas ele dizia assim, né, que, olha, a questão é o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito, e não tem sentido a gente ser separado. Porque é o seguinte, um corpo sozinho é um defunto, né? Um corpo sem nada é um defunto, né? Uma alma sozinha é perturbação, né? E um espírito sozinho é assombração, né? Então, ele dizia que só tem sentido se for integral, né? O corpo, a alma e espírito. Então, essa integralidade, quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar em saúde de todos os aspectos. Então, adentrando especificamente na questão da saúde espiritual, também eu vejo como sendo importante a gente falar aqui o seguinte, existe uma sede, uma necessidade de todo mundo de se desenvolver, de crescer, né? Então, uma criança, ela sonha em ser grande. A gente, quando planta uma árvore, a gente quer que a árvore cresça. A gente, às vezes, quando vai empreender um negócio, a gente quer que aquele negócio cresça. A gente, quando... tudo na vida, a gente tem uma expectativa. A nossa expectativa é uma expectativa de crescimento. Tá? E não é diferente na nossa espiritualidade. A gente, quando mergulha na questão da nossa espiritualidade, nós queremos também desenvolver a nossa espiritualidade, e aí às vezes quer ser espiritual demais e tudo para... Só que, assim, todo crescimento, ele é lícito, o desenvolvimento é lícito. E o que a gente precisa entender que existem fatores sobrenaturais na nossa vida, mas existem os fatores naturais. A natureza é produto de Deus também. Deus criou as coisas naturais. Não apenas, quando as pessoas tentam separar. Não, Deus tem a ver com o sobrenatural, não com o natural. Não. O natural, a natureza faz parte da criação. E aí, na natureza, o crescimento de qualquer organismo, né, seja ele, né, um organismo vivo ou até mesmo uma organização, todo organismo ele vai crescer e uma das características necessárias para ele crescer é estar saudável. Então, então a gente, em vez de estar preocupado com o crescimento das coisas, a gente tem que estar preocupado com a saúde das coisas, né? Então, eu não preciso... Uma criança não precisa se preocupar com crescer. Ela vai crescer. Agora, ela precisa estar saudável para que ela cresça, né? Então, assim também é a nossa espiritualidade. Como parte de tudo aquilo que é um desenvolvimento, tá? Então, a gente quer ter uma igreja, que a igreja cresça. A igreja precisa estar saudável. Então, se a nossa espiritualidade também, nós temos uma expectativa de um desenvolvimento espiritual, se a gente tem uma expectativa de um fortalecimento espiritual, nós precisamos cuidar da saúde, né, da saúde espiritual. Então, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa para que a gente possa refletir, né? Ou seja,
definir espiritualidade, como uma coisa saudável, eu iria para a necessidade. É uma necessidade nossa manter a nossa espiritualidade saudável. Porque, como eu disse no início, quer a pessoa creia ou não creia, ela é um ser espiritual. Todos nós somos seres espirituais. Tá? Então, nós precisamos manter saudável a nossa espiritualidade. E isso está na essência de toda a criação, né, pastorzão? Assim, você nasce, cresce, né? Que até aquela ordem que comumente a gente sempre fala. Né? Então, assim, você está num processo sempre de desenvolvimento, de crescimento, né? E de transformação, né? Isso. E esse crescimento, essa transformação, ela é dado como consequência de estar saudável. Né, de estar saudável. Se uma árvore ela está enferma, ela tem ali ela não vai crescer. Né? Se uma criança ela está enferma, ela não vai crescer. Ela precisa estar saudável. Então, a nossa espiritualidade também corre o risco de estar atrofiada, de termos uma espiritualidade aí capenga, né, atrofiada, por não estar saudável. Então, em vez de eu estar preocupado com o crescimento da minha espiritualidade, eu preciso estar preocupado, estar atento com a saúde da minha espiritualidade. E usando até essa sua abordagem da planta, né, a gente precisa, inclusive, cuidar dela, né? A gente precisa regar, a gente precisa... Se ela estiver num vaso pequeno e ela for crescendo, você vai trocar a terra, você vai alimentar ela com algum produto para que ela desenvolva. E assim, como é que a gente pode trazer, dentro desse crescimento, desse desenvolvimento, dessa busca pela saúde, e tratando pela saúde, por exemplo, a gente precisa, antes de ter a doença, a gente precisa prevenir, né? A gente precisa buscar anteriormente, então a gente precisa se cuidar antecipadamente para que não vire um mal maior para conosco. Então, como é que a gente pode manter, dentro desses aspectos espirituais, essa vida saudável, assim? Tem uns toques, tem umas dicas práticas. Qual o adubo que eu devo colocar aí para deixar fortificado? Anote aí, 7 segredos para a espiritualidade saudável. Não, estou brincando. Eita, agora. Parecia, não, vamos lá aqui, autoajuda. Né? Vamos lá. Os 10 passos para uma espiritualidade saudável. Não. Assim, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que tudo que Deus criou perfeito. Então, Deus nos criou espiritualmente perfeitos, saudáveis. Né? E a nossa espiritualidade, ela, na sua essência, ela nos traz exatamente o quê? A essência do nosso ser. Nós somos seres que fomos criados para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, para nos relacionarmos com Deus. Então, nós fomos criados saudáveis espiritualmente. Hoje, eu bati um papo lá na live, hoje, perguntas e respostas, a pessoa, né, e falou uma determinada pergunta e eu falava um pouco sobre esse relacionamento. Deus nos criou, né, e ali no Éden, nós estávamos permanentemente nos relacionando com Deus. Só que existia uma coisa, que foi a desobediência, a quebra. O pecado, ele quebra essa relação com Deus. Ou seja, é como se a nossa seiva da espiritualidade ela fosse ali interrompida. Né? O pecado é o grande bloqueador da nossa saúde espiritual. E o pecado fez isso, nos distanciou, nos desconectou de Deus. E o ser humano, ele, em todos os cantos do mundo, em todas as formas e expressões religiosas e tudo, o ser humano tem uma sede de um vigor, né? Tem essa sede, está sedento por encontrar a Deus. Daí tantas expressões religiosas, tantas formas religiosas, que é a busca, né? E as pessoas buscam o Deus na matéria, na coisa criada. As pessoas buscam Deus, às vezes, em coisas, em pessoas, né? Em objetos.
E essa busca é para nutrir essa sede, essa sequidão espiritual que a pessoa tem dentro do seu peito. Tá? Então, o fato é que ninguém, por si só, conseguirá essa realização espiritual, a não ser quando ele encontra, quando ele é encontrado, né, quando ele é religado com Deus, e essa é uma ação que vem do próprio Deus em direção a cada um de nós. Tá? Então, primeiro, esse restabelecimento, né, do relacionamento com Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele abre. E aqui, quando eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de religiosidades ou de denominacionalismo, não. Eu estou falando de uma proposta de Deus, que através de Jesus, né, nós temos essa reconexão. Nós somos reconectados. Somos novamente nutríveis, digamos assim, nutríveis espiritualmente. Porque tem muita gente que está recebendo aí uma orientação espiritual que, na verdade, não está nutrindo a sua própria vida, mas está ali, às vezes tem muito engano, tem simulações. A pessoa pode estar tomando ali digamos assim, uma vitamina artificial que, na verdade, não está ali nutrindo, mas está ali mantendo, de alguma forma, traz uma certa conveniência, mas aquilo ali vai causar uma enfermidade em algum momento. Então, nós precisamos estar nutridos espiritualmente. Então, objetivamente, como você perguntou, o que a gente precisava fazer para nutrir essa espiritualidade? Eu diria, primeiro, é estar conectado com Deus. Eu preciso estar conectado com Deus, eu preciso me reconectar, eu preciso me religar a Deus. Então, essa religação, esse religare aí, esse estabelecimento da religação, ela é fundamental. Mas, mesmo assim, mesmo estando religados, eu sou um cristão, eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho sido uma pessoa obediente, eu estou até numa célula, eu sou líder de uma célula. Né? A pessoa pode... Eu sou pastor, vê? A pessoa pode... Não são títulos, né? Não são apenas formas que vão me garantir isso. Eu preciso, sim, o desenvolvimento de hábitos, né? Da mesma maneira que assim, eu quero manter o meu corpo saudável, eu me alimento saudavelmente, eu tenho 2, 3 vezes por dia uma alimentação, às vezes tem pessoa que é 4, 5, ou seja, você tem ali uma frequência qualquer alimentar, né? Ou deveria ter, tá? Então eu preciso ter uma frequência alimentar. Da mesma maneira, eu preciso me abastecer, me alimentar, né? Eu preciso ter uma disciplina de alimentação. E qual seria essa disciplina? Existem muitas. Né? Como é que eu me mantenho ligado com Deus? Através da oração. Né? E agora, o mundo corporativo, né? As pessoas, eu vejo, né, em muitas áreas, muita gente, as pessoas estão descobrindo ou redescobrindo, porque isso é cíclico da humanidade, né, mas estão redescobrindo o poder da meditação. Né? Meditar. Boa. Então, meditar entra em todos os roles de orientações de se você manter uma vida saudável, você precisa meditar. O fato é que muita gente não entende, não sabe efetivamente que meditação é essa, o que é essa meditação. A gente costuma chamar de oração, né? De estar orando, de estar em conexão direta. Jesus Cristo abriu um livre acesso a Deus. Nós temos um livre acesso, sem necessidade nenhuma de intermediários. Nós podemos nos relacionar com Deus, né? Ou seja, Deus é um Deus relacional. Isso é fundamental que fique muito claro. Né? Deus não é um ser que está ali observador ou um juiz está julgando. Não. Deus é um ser relacional. Ele nos criou para uma relação com Ele. Então eu me relaciono com Deus através da oração.
através da leitura da palavra, né, das escrituras. Então, eu me relaciono com Deus, com esses hábitos, com o hábito de estudar as questões, o entendimento da palavra. Eu posso desenvolver também através do hábito de servir, né? Quando nós estamos nos doando. Não é à toa que alguém, quando diz assim, quando faz algum ato de generosidade, eu fiz aquilo, mas foi uma coisa que me deu tanto prazer, eu me senti tão bem com aquilo, porque nós fomos criados para amar uns aos outros. E uma das grandes expressões de amar é servindo as pessoas. Então são hábitos dessa natureza, né, que vão nos manter nutridos espiritualmente. Nós estamos nos nutrindo espiritualmente a partir desse relacionamento com Deus, que também é reflexo de um relacionamento com pessoas, né? Quando Jesus foi perguntado sobre qual o grande mandamento, né, ele diz, é amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a amar a Deus, ou seja, amar é o ápice da relação. O ápice do relacionamento é o amor. É quando a gente se ama, né? Amando, a gente está relacionando com alguém. E ele diz, semelhante a amar a Deus, é amar ao próximo. Eu, quando me relaciono numa relação não usurpadora, mas numa relação doadora com pessoas, servindo pessoas, eu estou me alimentando espiritualmente também. Poxa, acho que eu falei demais. Não, o senhor é o convidado, então quem tem que falar é o senhor. Beber uma água aqui na minha caneca do lado. Essa é a minha caneca do lado. Muito bem, parabéns. É isso aí. Partindo exatamente, tem até uma passagem, o senhor falando aí agora, me veio à mente, exatamente Provérbios 4, né, do 20 ao 22, ele nos diz assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-os no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Né? É mais ou menos isso. Para todo o seu ser. Provérbios 4, 20 e 22. Isso. E assim, eu acho que... abri aqui, Provérbios 4, 20 e 22. E assim, não... eu gosto de Provérbios, disso, às vezes ele diz assim que a cocada tem que ser de coco do coqueiro, né? Ou seja, é bem explicadinho mesmo. Né? Porque ele diz assim, escute o que eu lhe digo, mas não é só escutar, é preste atenção. Né? Preste atenção nas minhas palavras. Ou seja, não basta só escutar, eu preciso escutar e prestar atenção. Tá? Então, e quando eu presto atenção e nunca perco de vista. Ou seja, não é esporadicamente. Porque às vezes tem uma falsa noção de que a saúde espiritual é eu participar apenas de uma igreja, de uma religião. Eu sou de uma religião, então eu tenho ali, pronto, resolvi a minha questão espiritual participando, sendo de uma igreja. Não basta ser de uma igreja. A saúde, né, a mesma coisa que o seguinte, eu não vou estar ali, nutrido fisicamente se eu simplesmente for a um supermercado, né? Ou se simplesmente eu trouxer a comida. Eu preciso fazer a comida e estar constantemente comendo. Né? Aí ele diz, nunca perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ou seja, ele está falando de vida, né, que isso é efetivamente a vida e uma vida saudável. Porque não é só viver espiritualmente, é viver saudável. Então, é fantástico esse aí, muito bem lembrado, esse provérbio aí, provérbio 4, 20 e 22 de 20 a 22 é ótimo. Muito bom, senhor. Todo Provérbios ele é escrito exatamente assim, como se fosse uma carta, né, de filho para pai, né? É um médico receitando pro cara, olha, vai por aqui, que aqui é o melhor caminho, né? Vai na minha, né? Vai por mim, né? Eu tinha um professor na época da faculdade, Jesus, que ele pegava no braço assim, aí quando o cara dava umas vaciladas, faltava e tal,
Aí ele dizia, pegava no braço assim, eu disse, meu irmão, se ligue. Era mais ou menos o que ele dizia, para resumir, se ligue. É por aí. E, então, dentro desse mesmo contexto, assim, desse crescimento, né, a gente viu, acabou de ver assim, inicialmente os aspectos gerais para uma saúde espiritual. A gente está abordando agora exatamente assim, algumas ações, algumas coisas que você pode fazer para se manter bem adubado, né? E agora adubado, a gente sabendo e trilhando esse caminho, de que forma isso pode trazer para a minha vida, né, favorecimento, para a minha vida prática, né? Porque já que nós estamos nos relacionando com o nosso pai, né, eu creio que o pai ele sempre quer o melhor para o seu filho, né? Ele sempre vai investir nas melhores escolas, ele sempre vai dar o melhor curso, ele sempre vai dar a melhor vestes, né? Um local bom para morar, né? O princípio para toda a família, né? Independente, inclusive, se seja cristã ela ou não, a que ela professe, mas ela sempre vai querer o bem e o melhor para o seu filho. Então, assim, em termos para a vida prática, né? O que essa saúde espiritual ela traz para nós de favorecimento, né? No meu trabalho, na minha família, nesse relacionamento com a minha sogra, né? No relacionamento com aquele meu cunhado. Como é que isso vai se desenrolar aí nesse contexto? Bom, eu acho que, como o próprio tema já propõe, né, quando eu estou atento à minha saúde, eu sou saudável. Então, ser saudável, eu acho que a pessoa enferma, a gente está vivendo isso tudo aí nessa pandemia toda, a pessoa pode contagiar, né? Ou seja, o mal ele é contagiante, né? Às vezes, para o mal se espalhar, você não precisa de muito esforço, não, né? Então ele dissemina como um vírus. A vacina é aquele negócio que precisa ser um a um, ali precisa ser, né? Às vezes o manter saudável é muito mais trabalhoso do que... Porque é o seguinte, construir dá muito mais trabalho do que destruir, né? Então, assim, eu creio verdadeiramente que quando a gente mantém ou desenvolve ou está atento a padrões de saúde espiritual, isso vai trazer benefícios diretos para a minha própria vida, sem dúvida, mas também para todas as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então, eu lembro aqui daquela... né, lembrando que você falou isso aí, eu estou lembrando aquela passagem, né, quando Paulo ele fala para Timóteo, deixa eu pegar aqui, acho que é 1 Timóteo 4. Deixa eu ver aqui, pegar a Bíblia aqui. Quando ele fala para não desprezar a sua juventude, cadê? Está aqui. É 4 mesmo. 1 Timóteo 4, a partir do verso 12. Né? Pegou aí? Peguei. Olha só. Ele diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser tão jovem. Aí vem a orientação de Paulo para Timóteo, né? Mas seja exemplo, né? Ou seja, ser exemplo. Seja exemplo para os fiéis na palavra. Ou seja, isso bate com o que a gente viu lá em Provérbios, né? No procedimento, exato. Ou seja, não é apenas ser hipócrita, não é apenas falar, não é apenas admirar a palavra, mas seja exemplo também no procedimento. Né? E depois, no amor, como é que a gente expressa amor? Amor é algo relacional. Ou seja, eu sou exemplo no amor amando. Eu não sou exemplo no amor botando uma roupa de coração, né? Simplesmente botar uma roupinha de coração. Não, eu sou o exemplo. Ou então ficar assim agora, né, gente? Ficar fazendo... eu vou ficar assim agora. Não, eu só posso ser exemplo no amor se eu efetivamente amar, né? Então, eu amo. Tá? Então, exemplo no amor, em que mais ele diz aqui, na fé e na pureza. Ou seja, na fé, eu preciso ser exemplo na fé. E o que é fé? Né? Fé é uma confiança em Deus. É uma confiança, ou seja, também é relacionamento com Deus. Eu preciso ser exemplo nessa minha dependência de Deus, na confiança. E na pureza. A pureza é o seguinte,
tudo isso é reflexo na minha vida. Tá? Então, se eu sou puro, eu sou um exemplo disso, como Paulo está dizendo, seja um exemplo disso. Então, ele dá uma resumida aqui, como a gente, né, e tantas outras passagens que falam sobre a importância de ser testemunho nesse mundo. Porque é o seguinte, Silvio, existe uma coisa que eu digo sempre, é o seguinte, que nessa vida, todos nós somos diariamente influenciados e influenciadores. Nós sempre estamos sendo influenciados por alguma coisa, seja uma moda, uma cultura, né, qualquer coisa. Então, Verdade. e nós também influenciamos quando nós nos relacionamos. Pessoas olham para nós. O que eu preciso ter atenção é o seguinte: o que é que está me influenciando? Né? O que é que me influencia? Eu preciso estar atento. O que é que efetivamente tem me influenciado? E eu preciso também ter uma consciência de como é que eu estou influenciado. Que exemplo é esse que eu estou dando para as pessoas com as quais eu me relaciono? Tá? Então, se é inevitável eu ser influenciado e ser influenciador, eu preciso ter cuidado com o que me influencia e com o que eu influencio os outros. Então, quando eu me influencio no desenvolvimento, naqueles hábitos que a gente falou, na busca de uma espiritualidade saudável, se eu busco ser influenciado com isso, né, a boca fala que o coração está cheio, eu também vou influenciar as pessoas com elementos nesse sentido também. Tá? Então eu preciso ter essa atenção no meu testemunho, sim. Né? E vai ser inevitável eu, né, só pragmaticamente falando, como você me perguntou, que diferença vai fazer isso? Vai fazer total diferença, né, para a minha vida e para a vida das pessoas com as quais eu me relaciono também. Inclusive, quando ele diz, o que me saltou muito os olhos aqui, Jason, é exatamente naquela parte que ele chama, né, para Timóteo a questão da juventude e tal, e aí ele fala para ele não desprezar isso, né, o fato dele ser jovem, porque o procedimento, né, isso para mim assim, é a palavra que vai expressar exatamente aquela passagem que Jesus fala de ser de sal e luz para esse mundo, né, esse mundo tenebroso que a gente vive. Então, o nosso procedimento, né, aos gestos, às palavras, a forma com que a gente se comporta nas redes sociais, né, isso é de tamanha, né, transformação para o mundo, né, se você está pregoando as boas novas do Senhor, ou o contrário disso também, né? O cara leva ali eu até estava vendo uma live essa noite, né, e o cara dizendo assim que a potestade do mundo, como está aqui, a palavra de Deus diz isso para a gente, né, e jaz o maligno, aí ele diz que, meu irmão, não se apoquente não, se você estiver no trânsito, de repente aquele demônio dá um tranco em você, você respira, clama por Jesus, né, e dá um like para ele, dá um tchau, ora pela vida dele, para que ele seja liberto, para que ele conheça Jesus, né? Então, esse é exatamente o que destaca aqui esse procedimento, né? É verdade, é verdade. É fundamental isso aí. Aquele negócio, faça o que eu diga, mas faça o que eu faço também, né? Então tem que fazer o que eu faço. Exatamente. E tratando, sabe disso? Faça o que eu diga, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, isso é terrível, né? É bronca, é uma bronca retada. E tratando, inclusive, desses aspectos, né? Sobre a nossa espiritualidade, né, sobre a caminhada cristã, é interessante também a gente entender, até por Paulo mesmo, quando ele caminhava nas suas viagens missionárias, né, ele conseguia identificar aquilo que ligava ele às culturas locais, né? Então, assim, hoje a gente, como cristão, nós vivemos aqui no Brasil, já é uma peculiaridade, né, da forma com que nós professamos e tal, e no Nordeste, especificamente, é bem mais. É como falou no início, né, o homem, por exemplo, que essa questão de espiritualidade aí não é para mim, não, né? E aí só as mulheres vão fazer parte do ministério lá do livre acesso, que é o ministério da nossa igreja, que é o ministério de intercessão, de oração e tal, né? Isso tende, inclusive, nesses aspectos culturais, homem, no Nordeste a gente tem aquela figura do homem machão ali, né? Não pode nem usar camisa cor-de-rosa, né? Salmão, aí diz que é salmão, não diz que é cor-de-rosa, né? Esses aspectos assim culturais, trazendo para o nosso dia a dia.
né? Às vezes, inclusive, também você pode ficar meio receoso em dizer que agora você ora, que você tem um momento de oração, que você está indo para a igreja, acaba ficar meio assim desconfiado. Isso também tende a fragilizar assim, esses aspectos peculiares, né? Especificamente aqui nordestino. Ele tende a prejudicar, né, o nosso dia a dia, de que homem não, isso não é coisa para homem não ora não, não vai para a igreja não. Inclusive, só para acrescentar um pouquinho, foi feita uma pesquisa, há um tempo atrás eu lembro bem claramente, que o processo de evangelismo, inclusive, na casa, começa 60% pelas crianças e pelas mulheres, né? E os outros tantos vai chegar até o homem. Normalmente o homem acaba sendo o último a ser evangelizado, ou a professar uma fé cristã, ou se envolver mais com as coisas dessa espiritualidade, né? O que é que tu pode contribuir em relação a isso aí? Olha, Silvio, assim, muito sinceramente, eu vejo o seguinte: cultura é uma coisa que faz parte, né, da nossa existência. Aonde quer que a gente esteja, a gente vai ser influenciado. A gente falou antes de ser influenciado, influenciador. A gente vai ser, digamos assim, influenciado pela cultura a qual nós estamos inseridos. Tá? Isso pode ser uma cultura dada por uma geografia, né? A cultura de uma região, a cultura de um país, isso pode ser por uma cultura de uma ideologia. Então, não importa, cultura, cultura, a gente tendo cultura como sendo um conjunto de valores, um conjunto de costumes, né, um conjunto de hábitos, isso vai fazer parte, né, sempre fez parte de toda a humanidade. E é por isso, e não é por outro motivo, que nós estamos nos esforçando bastante. Inclusive, na nossa província, esse ano, nós dedicamos desse ser o ano de viver a cultura do reino. Né? Ou seja, nossa, nós temos uma cultura. Nós precisamos aqui que essa cultura ela se sobreponha a qualquer outro tipo de cultura a qual eu esteja inserido. Tá? Então, eu preciso ter uma noção clara que fazer parte de um reino, aquilo me dá a legitimidade do reino, me dá... Eu agora sou cidadão desse reino. Então, essa cultura, a cultura do reino, ela precisa ser preponderante, né, na minha vida. Porque senão a gente vai ficar muito suscetível. A gente fica fragilizado, né? A gente vai como que, assim, levado pela correnteza. Uma vez eu estava vendo uma pregação e algo me chamou muita atenção, que foi o seguinte: ser levado pela correnteza, ela é uma coisa muito fácil, é comum. Agora, os peixes, eles não procriam na correnteza. Eles só procriam quando vão contra a correnteza. Né? Ou seja, eles precisam vencer os obstáculos da correnteza para que eles possam se reproduzir, eles possam gerar vida. Tá? Então, às vezes, a gente se acomoda e andando numa correnteza, e aquela correnteza vai nos levar a um ponto final. Ali vai levar a um deságue qualquer, e aquilo ali não vai gerar vida. Não vai gerar vida. Tá? Então, para gerar vida, eu preciso muitas vezes estar nadando contra a corrente. Isso é muito significativo. Então, você nadar contra a corrente de uma cultura não é fácil. Não é simples, tá? Mas é gerador de vida. Isso é que é fundamental a gente entender. Isso gera vida. Né? E como Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz o quê? Ele fala que a gente precisa se transformar pela renovação da nossa mente. E a renovação da mente, a renovação é o quê? O que é renovar? É tirar o que está velho e botar o que está novo. Né? Novinho, tá ali, fresco. Eu preciso trazer, né, aquilo que é
que é digno, justo, que é saudável. Eu preciso alimentar a minha mente, eu preciso trazer isso para a minha mente. Tá? Então, essa noção aqui de... porque é o seguinte, a cultura, ela tem assim, um papel essencial na identidade de um povo, na formação de um povo, e não existe nenhum problema em você ser um cristão e ter não, eu estou na cultura nordestina, a cultura brasileira, não tem um problema você ter. Agora, isso não pode confrontar ou se sobrepor à minha cultura do reino, a cultura do reino, a quem eu sou, né, efetivamente. Porque é o seguinte, quer ver, uma coisa que é bem típico de cultura, a cultura nos impõe, às vezes, situações que nos levam quando ela é contrária ao reino, o nome disso chama-se tentação, o nome técnico para isso é tentação. Está acontecendo alguma coisa que está me seduzindo a algo. E o apóstolo Tiago, ele diz lá, né, na carta, em Tiago 1, que cada pessoa, né, ela é tentada segundo a própria cobiça, quando essa o seduz e o atrai. Tá? Ninguém vai ser seduzido, atraído pela cobiça de outra pessoa, não. Né? Então, é aquilo que... E muitas vezes, aquilo que me atrai é aquilo com o qual eu estou no convívio na minha cultura. Então, eu preciso ter muita atenção aos aspectos culturais para saber se aquilo ali, aquela expressão, ela está sendo uma tentação de me desviar de um alvo. Né? Eu tenho um alvo, eu tenho ali um princípio, eu tenho uma cultura, eu preciso estar impregnado da cultura do reino. Né? Essa aqui é a minha cultura hoje. Jason, chegou uma pergunta aqui rapidinho, que acho que foi Bené. Ele pergunta assim, o ser saudável ajuda nessa convivência? Diga. Não, pode falar. Pode falar, pode ler. Não, tá dizendo, ele está perguntando aqui, o ser saudável ajuda nessa convivência com outra cultura? Bom, essa pergunta foi para você, né? Eu estou perguntando ao entrevistado. Olha, sem dúvida que ela vai ajudar. Porque é o seguinte, quando eu estou saudável, né, se eu estou saudável, vamos falar o seguinte, espiritualmente, emocionalmente, eu não vou me deixar seduzir por aspectos que vão te roubar a minha saúde, aspectos daquela cultura. Ou seja, vai ser possível para mim resistir à tentação. Né? Então, para que eu resista à tentação, eu preciso estar saudável. Eu preciso estar saudável. Eu preciso, né, tem até um outro paralelo também, que é o seguinte, às vezes, se uma pessoa está com fome, imagina uma pessoa com fome, né? A pessoa está com fome, o que você oferecer para ela, ela vai comer. A pessoa está com fome, ela vai comer qualquer coisa. Tá? Então, isso é espiritualmente também. Quando a pessoa está sedenta, está com fome, está faminta ali espiritualmente, ou seja, ela não está alimentada, ela está em estado de inanição espiritual, o que oferecerem para ela, ela vai engolir, ela vai comer. Ao ponto de que, se você está saciado, né, isso, o apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão, ele fala, né, da importância de estar saciado, satisfeito. Né? Quando eu estou satisfeito, se eu estiver saciado, a pessoa pode me oferecer o mais belo do manjar. Eu estou saciado, eu acabei de comer, eu estou bem, não quero. Não, aquilo ali não é tentação nenhuma para o meu colesterol, nem para nada. Então, quando eu estou alimentado da cultura do reino, eu posso conviver, né, tranquilamente com qualquer cultura sem me alimentar daquela cultura. Sem me alimentar
daquilo que aquela cultura possa estar me oferecendo e, eventualmente, causar algum dano. Então, o ser saudável nos ajuda na convivência com outra cultura completamente. Eu diria que é fundamentalmente. Eu preciso estar saudável espiritualmente para que eu possa entrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá? Eu posso ir lá para Caruaru, para o meio do pátio do forró. Se eu tiver bem alimentado espiritualmente, eu vou saber o que é que naquele meio ali é saudável ou não para a minha vida. Aquilo, o que pode ou o que não pode. Uma canjiquinha é saudável, né? Uma canjiquinha faz mal a ninguém. Aquilo que vai me seduzir ou não vai me seduzir. Tá? Vai me influenciar ou não vai me influenciar. É isso. Então, acho isso. Tem uma passagem... Fala, manda aí. Não, me desculpa, pode continuar, pastor. Não, concluí. Não, é porque o senhor falou aí, o senhor estava levantando a peteca aí me veio exatamente também no livro de Hebreus, no capítulo 12, né, que ele fala de nos esforçarmos. No 12, a partir do 14, né, Hebreus 12, do verso 14 ao 15, ele fala assim, ó, que devemos nos esforçarmos, né, para viver em paz com todos e para sermos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, né? Exatamente isso que o senhor falou E tem uma outra passagem também, muito clara no Evangelho, que fala assim, que o mal não é o que entra, né? Isso. É aquilo que sai, né? Exatamente. Oi? Pastorzão, a gente está chegando ao final aí. Já estamos a 6 minutos, menos de 6 minutos para encerrar aqui a live. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Eu só queria incentivar esses homens aí para permanecer nessa... Só pegando esse texto que você falou de Hebreus 12, estava vendo aqui agora, ele começa dizendo uma coisa muito interessante. Esforcem-se. Então eu queria trazer uma palavra nesse sentido. Ou seja, é preciso esforço. É preciso ser intencional. Tá? Não é aquela coisa que simplesmente, eu estou aqui de boa, eu vou... Não, eu preciso me esforçar para me manter saudável. Uma pessoa que tem tendência a engordar, ela sabe como ela precisa de um esforço para manter o seu corpo saudável. Né? Então, quando está dizendo aqui no livro de Hebreus, está dizendo esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, essa santidade, ela não é fruto de uma passividade, ela é fruto, sim, de um esforço. Então, que nós possamos nos esforçar. Tá? Esse esforço, ele será recompensado. Tá? Então, e ele diz, né, esforce-se para viver em paz com todos. Eu acho interessante, lá no meu WhatsApp, aquela cena, você pode botar uma linhazinha assim, para mim, eu coloco, o texto de Romanos 12, 18, que diz, né, a importância de viver em paz com todos. Então, lá no meu, eu faço o possível para viver em paz com todos. Então, esse desejo de fazer o possível é, sim, um esforço, né? A gente precisa se esforçar para viver em paz com todos. Então, isso que eu queria dizer aí para os homens e para as mulheres, eventualmente, tem algumas mulheres que estão aí conectadas também. Né? Então, mas o que eu queria dizer é isso, tá? Que eu preciso ter essa determinação. Né? Depende de mim eu querer estar nutrido espiritualmente. Depende de mim. E sabe o que é melhor? Depende de mim só o querer. Né? Porque assim, quem nutre é o Senhor. Ele tem um desejo muito maior do que o nosso. Tá? Então, o Senhor tem o desejo de nos nutrir. Então, eu não preciso implorar a Deus para que Ele me nutra espiritualmente. Esse é o desejo dele, é de nos nutrir. Ele tem todo o interesse em nos manter saudáveis. Amém.
Amém. Glória a Deus pela tua vida, santo. Maravilha. E essa é a forma, inclusive, de estarmos blindados, né? Isso. Em todo momento onde você estiver, você vai estar blindado, né? Se a gente faz aquela figura aí de um soldado, né, que está lá em Efésios, de você estar com a armadura, estar com o capacete, estar com a espada, estar com as sandálias, você vai estar totalmente equipado para poder, né, dizer, epa, peraí, nem tudo... Tem até uma passagem aqui de Paulo, né, que fala que nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? 1 Coríntios, Exatamente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Amém. Amém, pastorzão. Que Jesus te abençoe nessa linda caminhada, e é um prazer, principalmente meu, uma satisfação, uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento aqui contigo. Viu? Que Um bom, forte senhor. abraço, um cheiro no teu coração. Que bom, então. Que Deus abençoe você e a todas as pessoas que estão aí, né, estão nos acompanhando aí nesse momento, quer seja agora ou em outro momento, porque ela ficará gravado, que as pessoas possam estar atentas, cada um seja responsável por estar cuidando da sua saúde espiritual, né? Cada um se sinta responsável por isso. E aí eu quero dizer, essa não é uma responsabilidade do seu pastor. Essa não é uma responsabilidade do seu pastor. Essa é uma responsabilidade sua, minha, pessoal. Nós somos responsáveis. Né? Esse pode até ser um trabalho do seu pastor, está lhe ajudando, mas a responsabilidade, ela é individual, ela é pessoal. Então, que cada um assuma essa responsabilidade de se manter saudável espiritualmente. Tá bom? Glória a Deus pela tua vida, homem. Forte abraço, um cheiro no coração. Fica com Deus, uma boa noite. Um beijo aí para todos, Deus abençoe.